banco de águas saiu como uma moção da Câmara Técnica. Nós entendendo que nós precisaríamos reforçar isso de uma forma mais contundente, já na semana passada, no dia 4, que foi na terça-feira, encaminhamos a ANA e ao DAEE uma recomendação que é um instrumento jurídico que o Ministério Público dispõe no sentido de dar conhecimento de fatos e requisitar providências efetivas. E caso não adotadas tais providências, os destinatários estão sujeitos a responsabilizações civis, penais e administrativas em caso de descumprimento, sem prejuízo, obviamente, da adoção de eventuais medidas judiciais que possam ser promovidas para a obtenção dos resultados que estão sendo buscados. Tá? Esse é sempre um instrumento que o Ministério Público dispõe, obviamente, né? Só que não basta judicializar uma questão, né? A questão tem que ser de conhecimento. Até então, isso já estava ocorrendo. Nós discutimos isso no âmbito do comitê, já em outubro, né? Desde dezembro, o consórcio tem anunciado a necessidade de medidas de racionamento, ou pelo menos de racionalização. Isso tudo, até então, não ecoou. Porque nós temos conhecimento que realmente a sociedade se mobiliza, e nós já conversamos o dia que abrisse a torneira e faltasse, né? Esse apelo ambiental existe, né? Na verdade, realmente é que as pessoas sentem os seus efeitos, né? Então isso é um momento muito importante que tem que ser muito firmado para não ser esquecido o que estamos passando nessa situação, para que todas essas questões tenham continuidade. E vou além. Nós pedimos para ser colocada, um dos indicativos que nós temos que fundamentaram a recomendação é justamente a existência de regras, tanto na portaria de 2004, no sentido de que, em situações emergenciais, né, as regras operativas podem ser desconsideradas, né, naturalmente, até porque a portaria está sujeita a um regramento legal, né, e ela não pode estar acima do que diz a lei federal, a lei estadual de política de gerenciamento de recursos hídricos, que diz expressamente em que, em situações emergenciais, em que há, inclusive decorrentes de problemas justamente de escassez hídricas, como nós vivemos, né, as regras podem ser suspensas e devem ser adotadas medidas eficientes para esse uso racional e efetivo, a fim de garantir, primeiro, que são os usos prioritários, que é abastecimento humano, dessedentação animal e outros usos. Tá? Nós temos também resoluções da ANA nesse sentido e realmente assim, né, o que nós temos recebido de respostas pela imprensa é no sentido que se vai observar um marco regulatório que se chama Portaria 1213 de 2004, que é o ato de outorga de 2004, no que diz, quando eles colocam essa situação seria o respeito ao direito do banco de águas da Sabesp, desculpa, que é o que nós questionamos. Tá? Nós entendemos que não há como se manter a utilização de uma regra de banco de águas em situação como a que enfrentamos, uma vez que, para todos os que são leigos, né, que não são técnicos, é evidente que entrando alguma vazão de entrada da ordem de 5 e uma saída de 39, 36, seja, cada vez vai ser mais crítica a situação de esvaziamento e de comprometimento. A curva de aversão a risco é uma metodologia que foi já implantada em 2004, que se presta ao estabelecimento de um limite mínimo estratégico a ser definido, né, para que, na verdade, ao final do período crítico, aquele limite mínimo fosse garantido, que é de 5%. Né? Em 31 de janeiro, nós já estávamos com 4,63% desse reservatório. Né? Hoje, com essa diminuição, nós não temos dado oficial, nós estamos tentando trabalhar sempre com esses dados oficiais, com certeza nós avançamos muito no consumo dessa reserva estratégica, que é essa definida. Tá? Por que ali os senhores veem que foi naquela apresentação que estava indicado, o que é o 20%? 20% seria, em 31 de janeiro, por exemplo, os 4,63, que é o que nós teríamos disponível para ser partilhado, para ser entre
Região Metropolitana de São Paulo e PCJ, e o restante, usou até 20%, é o banco de água da Sabesp, que na ocasião ele fazia 17% do volume total. Né? Muitas pessoas perguntam, esse volume é um reservatório à parte? Não, é o que existe no sistema. Então, por esse pedido que nós formulamos, a ideia era trazer esse volume que é do banco de águas para o sistema equivalente como um todo, para ser gerido e partilhado de forma racional, diminuindo a retirada de São Paulo, que se limitasse como nós estamos retirando, na vazão primária, ou seja, para garantia dos usos prioritários. Tá? Então, assim, feitos esses esclarecimentos, o que nós temos a notícia aqui é o menor vazão desde 74, né? No entanto, essas metodologias são criadas justamente para tomada de decisão com até 24 meses de antecedência. No entanto, apesar dessa diminuição crescente, nós não verificamos nenhuma tomada de decisão pelos órgãos gestores para evitar que essa reserva estratégica fosse atingida e que estivesse sendo constantemente sendo consumida, como vem ocorrendo, colocando em risco, inclusive, de esgotamento desse volume útil. Tá? Então, isso é uma questão que nós temos que, até de pensar, a regra operativa foi colocada, mas não aparentemente não, visivelmente não foi adotada no sentido de se precaver esse estado crítico. Então, quais são as regras operativas que têm que ser construídas para a próxima outorga ser concedida, que vai provavelmente de 2014 a 2024. Né? Temos perguntado a várias instâncias e solicitando contribuições. Eu vou passar para o doutor para fazer as considerações dele, para daí nós já abrimos a palavra. Bom dia a todas e a todos.